segundo ponto da nossa aula de introdução à eletrodinâmica? Bom, o segundo ponto é a primeira lei de Ohm. O que George Ohm percebeu? Ele já havia percebido aquilo que a gente veio falando, que para um condutor ter corrente elétrica é preciso que ele tenha uma diferença de potencial. Ou seja, a partir do momento que você dá uma diferença de potencial para um condutor, aparece ali uma corrente elétrica, tá? E aí ele pensou, bom, então, se só aparece corrente elétrica a partir do momento que tem diferença de potencial, deve haver uma relação entre diferença de potencial e corrente elétrica. Foi isso que ele pensou. Então tá aqui, ó, desenhei um fio, tá representando a experiência que ele fez. Desenhei um fio, e aí, digamos que ele tenha dado uma diferença de potencial aqui. Como assim? Ele deu um potencial de 100 volts lá naquele extremo do fio, e no outro extremo ele deu um potencial de 0 volts. Ora, o potencial lá é 100, o potencial aqui é 0, então existe uma diferença de potencial. Eu vou chamar de diferença de potencial 1, de 100 volts. Existe uma diferença de 100 volts. Aí, tá? Os valores eu estou jogando completamente aleatório aqui, inclusive de maneira bem simbólica, simples para você entender. Imagine que ele foi lá e mediu a corrente e achou determinado valor. Ó, ele achou aqui na corrente 1 um valor de 10 amperes, tá, turma? Então, quando ele deu uma diferença de potencial de 100 volts, quando ele tinha uma diferença de potencial de 100 volts, ele achou uma corrente de 10 amperes. Aí ele pensou, bom, então vou fazer o seguinte. Para entender qual é a relação entre elas, eu vou dobrar o valor do meu potencial aqui, ó. Eu vou dizer que meu potencial aqui não é mais 100, agora meu potencial vale 200. Olha o que ele colocou aqui, ó. Agora ele colocou um valor de 200 volts. Então, nesse segundo momento, ele tem uma nova diferença de potencial. A diferença de potencial agora, ó, agora é de 200 volts, né? 200 para 0, então 200 volts é a nova diferença de potencial. Aí ele foi medir. Adivinha quanto é que ele achou nesse segundo momento? Nesse segundo momento ele achou 20 amperes. Tô entendendo. George Ohm nesse momento já entendeu, tá? Ele percebeu que ao dobrar a DDP, ele dobrou a corrente. Mas ele pensou, vou dar uma confirmada. O que eu vou fazer? Eu vou triplicar aqui, turma. Ó, ao invés de dobrar, eu vou triplicar. Ao invés de dar 200, eu vou botar 300. Então, a nova diferença de potencial, o meu U3, é de 300 volts. Aí, quando ele foi medir a corrente, sabe quanto é que ele achou? Olha que simples. Ele achou um I3 com valor de 30 amperes. Aqui ele manjou a ideia. Ele percebeu que ao dobrar a DDP, a corrente dobrava. Ao triplicar a DDP, a corrente triplicava. Então ele percebeu que, na verdade, o que eu fazia com um, acontecia com o outro. E aí, como é que ele procedeu? Ele procedeu o seguinte, ele percebeu que a relação entre U e I era diretamente proporcional. O que eu fazia com um, acontecia com o outro. Agora perceba aqui, eu inclusive simplifiquei os valores, tá? Repare que para eu sair da corrente e chegar no DDP, eu tinha que pegar essa corrente e multiplicar por 10. Tá percebendo? Para eu chegar da corrente para DDP, sair da corrente e ir para DDP, eu tinha que multiplicar por 10. Pegava a corrente que era 10, multiplicava por 10, dava 100 volts. Pegava a corrente que era 20, multiplicava por 10, 200 volts. Pegava a corrente que era 30, multiplicava por 10, 300 volts. Ou seja, na verdade, olha o que está acontecendo. Para eu sair da minha corrente e chegar na DDP, eu tinha que multiplicar por um valor. E esse valor se repetia. Esse valor era fixo. Esse valor é aquilo que a gente chama de constante. Exato, o valor era constante, tá? Aqui, galera, no exemplo eu dei um valor de 10 para simplificar o seu entendimento, para você visualizar. Mas, na verdade, ele não tinha um valor de 10, tá? Então, esse valor, ele sabia que era fixo, que era constante. E essa constante ele chamou de R, tá? Chamou ela de resistência. A gente vai entender isso em breve. E assim ele estipulou a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, URI, tá? Primeira lei de Ohm. Aonde o U é a diferença de potencial, o I é a corrente e o R é a resistência. Por que ela recebe esse nome? Porque é a grandeza que vai dificultar a passagem da corrente, tá? Por isso ela é chamada de resistência. Assim, ele deu para essa unidade de resistência, em sua homenagem, essa letra aqui, ó, que é o ômega maiúsculo, né? Que a gente chama de Ohm, tá? É a unidade de resistência, Ohm.
E assim como toda experiência que a gente faz em laboratório, turma, quando a gente acha os determinados valores, a gente monta o gráfico. Olha aqui, o gráfico de U por I, a relação da DDP com a corrente. Reparem aqui, ó. Reparem que quando eu coloquei o U1, tá? Eu achei um I1. Aqui, ó, quando eu coloquei o 1, eu achei um I1. Tá vendo? Eu vou colocar até em função, tá, turma? Reparem que no segundo momento eu dobrei o U, eu vou chamar de 2U. E quando eu dobrei o U, o que aconteceu com a corrente? Ora, pelo que eu coloquei aqui, ó, quando eu dobrei a DDP, a corrente também dobrou. Então aqui eu achei o 2I. E quando eu tripliquei a DDP, a minha corrente também triplicou. Então tá aqui, ó, 3I. Olhando para isso aqui e ligando os pontos de encontro, a gente percebe que isso aqui vai expressar um desenho representado por uma reta. Percebe? Pois é, exatamente, cara. Por que é expresso por uma reta? Porque, na verdade, a primeira lei de Ohm, URI, é uma função do primeiro grau, tá, turma? Então, URI, cara, é a primeira lei de Ohm. Claro que você vai encontrar uma reta, sabe por quê? Porque a primeira lei de Ohm é uma função do primeiro grau. Tá, galera? Repare, o U tem função de I e esse I multiplica por uma constante. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas está faltando o termo independente. Tá? Agora eu já estou falando no nível da galera que está bem em matemática. Pô, tá faltando o termo independente. É porque o termo independente equivale quanto, turma? 0. Olha aqui, ó, onde a reta corta. Lembra que o termo independente é onde corta o eixo Y? Corta o eixo Y no 0, tá? Mas isso é mais para quem está entendendo legal o conteúdo. Reparem só então, cara. Se eu tenho uma reta lá na função do primeiro grau, eu também lembro que eu tenho uma coisa chamada de coeficiente angular, tá? Existe isso aí. Esse coeficiente angular é exatamente esse θ aqui, ó. É a tangente desse θ, na verdade. Tá lembrado disso? Repare aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui dessa reta, que é o meu ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação vai me dar um coeficiente angular. Beleza? Como assim? Não estou entendendo. Repare, olha aqui. O coeficiente angular lá na função do primeiro grau, tá lembrado que ele é calculado como uma tangente de θ? Mas espera aí. Se eu voltar aqui, olha a minha tangente desse ângulo θ. Vê se não seria esse aqui. Tá lembrado? Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá lembrado disso? Quem é o meu cateto oposto aqui ao ângulo? O cateto oposto ao ângulo é esse cara. Esse cara vale 3U. Tá? E quem é o meu cateto adjacente desse ângulo? O cateto adjacente é esse cara aqui, ó. Esse cara que vale 3I. Então, peraí. A tangente de θ aqui vai ser 3U, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. 3I. Olha pra cá, olha pra cá. Concorda comigo que 3 e 3 pode ir embora? Mas se 3 e 3 for embora, olha aqui como é que eu fico. Eu fico que U sobre I é igual a minha tangente de θ. Só que se você pensar bem, você bem sabe a primeira lei de Ohm. Você sabe que o U é igual a R vezes I. Opa, mas se eu passar o I para cá, eu também vou ficar aqui U sobre I. U sobre I é igual a R, mas espera aí, o U sobre I também é igual a tangente. É exatamente isso, turma. Olha aqui, ó. O R eu posso calcular como sendo a tangente do ângulo de inclinação. Aqui, ó, o R nada mais é do que a tangente desse ângulo. Tá aqui, ó. Que beleza, hein? Olha que tranquilo. Olha que tranquilo. É exatamente isso. Se a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e o cateto oposto sobre o cateto adjacente deu U sobre I, U sobre I é o R. Então, R é a tangente. Simples desse jeito, tá, galera? Então, aqui a gente finaliza essa primeira lei de Ohm. Guarde bem, cara. Primeira lei de Ohm. URI. Beleza? Bom, a gente continua com o próximo tópico numa próxima aula. Até a próxima e bons estudos.